Glórias a Deus, bem-vindo. Nossas salas de estudo visam edificar. Nós queremos que você cresça um pouco. É óbvio que são 15, 10, 12 minutos que nós ministramos alguns princípios de libertação, mas elas poderão te ajudar para você identificar uma ação maligna em uma área da tua vida e você depois pode vir na igreja ou na igreja onde você congrega pedir ajuda para que você seja liberto. Nós queremos que as obras do diabo sejam destruídas. Nós não queremos que nada que fique das trevas fique oculto na sua vida. Então estamos trazendo um pouco de luz através das escrituras sobre como Satanás tem agido, e ele gosta muito do anonimato, de não ser visto, de não ser identificado, porque anonimamente ele tem conseguido destruir muitas pessoas. Mas em alguns casos, que nós vamos ver hoje de manhã, em Marcos capítulo 5, se manifesta no exterior, com uma certa força e violência, e nós vamos falar hoje sobre algumas características de possessão. Nós vamos ler Marcos capítulo 5, do verso 1 até o 14, você pode nos acompanhar na leitura. Jesus e os discípulos chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerasenos. Ao desembarcar, logo um homem possuído de espírito imundo veio dos túmulos ao encontro de Jesus. Esse homem vivia nos túmulos e ninguém podia prendê-lo, nem mesmo com correntes, porque, tendo sido muitas vezes preso com correntes e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e as correntes foram despedaçadas, e ninguém conseguia dominá-lo. Andava sempre de noite e de dia, gritando por entre os túmulos e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e prostrou-se diante dele, gritando em alta voz: "O que você quer comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Por Deus, peço-lhe que não me atormente." Ele disse isso porque Jesus tinha dito a ele: "Espírito imundo, saia desse homem." Então Jesus lhe perguntou: "Qual é o seu nome?" Ele respondeu: "Legião é o meu nome, porque somos muitos." E pediu-lhe com insistência que não os mandasse para fora do país. Ora, uma grande manada de porcos estava pastando ali pelo monte. E os espíritos imundos pediram a Jesus: "Mande-nos para os porcos para que entremos neles." E Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era de cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Os que tratavam dos porcos fugiram e foram anunciá-lo na cidade pelos campos. Então o povo saiu para ver o que tinha acontecido. E aproximando-se de Jesus, viram o endemoniado, o que antes estava dominado pela legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Essa é a lição sobre características de uma pessoa endemoniada, para a gente identificar. Existe endemoniamento, possessão, existe uma coisa que a gente chama de carmônio, que a pessoa imita, finge estar endemoniada para ser alvo de atenção, de ser cuidado. Assim como também muitos fingem que têm dons de línguas e imitam as línguas dos outros. Ou no mundo do espiritismo, alguns médiuns fingem que receberam um espírito e não receberam. Então nós não vamos gastar tempo falando de fingimento, nós vamos falar daquilo que é real, para você poder nos entender algumas características que a gente vai observar. Primeiro, ali no versículo 2, tinha um espírito imundo. Ali, mas a gente se diz que era uma legião de demônios, uma quantidade grande de demônios. O possesso possuía uma força excomunal. Primeira vez que nós tivemos uma libertação foi com uma senhora de idade na igreja, e ela era já uma vovó, e quando manifestaram os demônios na vida dela, ela ficou muito forte. E os obreiros que estavam protegê-la, ela levantava eles do chão. E há uma característica muito forte, que esses demônios dão uma força que aquela pessoa não teria como. Aquilo não seria humanamente viável. É uma força descomunal. No versículo 4, a terceira característica é que teve um acesso de raiva. Despedaçava as correntes que ele era preso e amarrado. Raiva.
Quando a luz vai se aproximar, um pastor ou uma pessoa que vai ministrar a libertação é luz. Quando a luz brilha, as trevas reagem com raiva contra a luz, simplesmente por ser luz. Raiva é uma característica da possessão. A pessoa odeia a presença da luz na vida daquela pessoa. Ter uma personalidade dividida. A pessoa tem a sua vida normal, é uma pessoa normal. Mas quando as entidades entram nela, a personalidade dessa pessoa é alterada. Então ela tem uma dupla personalidade. Quando está oprimida de demônios, ela tem uma outra, ela é a personalidade da entidade que está nela. Muda. Ela faz coisas e diz coisas que não combinam com aquela pessoa natural. Aquele espírito está usando o corpo dela para manifestar a sua natureza. Por exemplo, quando é um espírito de pombagira, um espírito de prostituição, gera naquela pessoa um ar libidinoso, né, uma tentativa de sedução, etc. Eu lembro que eu fui chamado numa casa em que o marido disse: pastor, a minha esposa está endemoniada. Eu disse: mas como assim? Pastor, ela trocou de voz, está cantando, é horrível, eu não consigo segurá-la. E eu peguei uma obreira e fui até aquela casa. Quando eu cheguei na casa, ela tinha atrás de si um copo com uma bebida alcoólica, não sei qual era, e disse para mim: meu amor, eu estava te esperando para a gente beber e dançar. E o marido disse: pastor, eu não tenho bebida alcoólica na minha casa, como é que ela... De onde apareceu isso? Ele não sabia com quem estava lidando, ele pensava que era a esposa dele. Na verdade, era uma entidade maligna, né, da linha de Iemanjá, que estava na sua esposa. E graças a Deus, o Senhor Jesus estava conosco e o Senhor Jesus deu a vitória. Então, a personalidade da pessoa vai ser alterada de acordo com a personalidade da entidade que está nela. Às vezes vai ser morte, vai ser violência, vai ser destruição, vai quebrar tudo dentro de casa, vai ser um caos. Então, altera a personalidade. Versículo 7. É a resistência à fé cristã. Quando os demônios veem Jesus, eles vão diretamente atacar a Jesus. Por que tu veio para cá? Tu veio para nos perder, tu veio para nos fazer perder esse território. Nós estávamos quietos aqui, eles se voltam contra. Tem uma reação à palavra de Deus. Eu lembro de uma outra libertação que eu estava, em que quando eu abri a Bíblia, não tinha nem lido, eu ia ler um texto para contradizer as mentiras do diabo. Satanás pegou a Bíblia e jogou na parede, mas jogou longe. Porque ele não suporta a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. E eu ia ler justamente a autoridade do nome de Jesus, ia falar do sangue de Jesus, ia ministrar a palavra. Jesus venceu o diabo em Mateus capítulo 4 usando a palavra. E jogou. Aí eu fiquei tão indignado, disse assim: não, agora tu vai lá e vai trazer a Bíblia, a minha Bíblia está aqui na minha mão. Pois foi rastejando como uma serpente, pegou a Bíblia com a ponta da unha. A Bíblia é um livro pesado, e conseguiu só com a pontinha dos dedos me trazer e botar exatamente na parte que estava aberta. Olha, se cair uma Bíblia no chão e alguém me pede para mim juntar e botar na mão de novo, eu não vou lembrar em que página tá. Mas aqui botou na minha mão de novo, exatamente isso. Tirou da minha mão, vai trazer de volta aqui. E foi. Sabe, irmão, então o que é sobrenatural, a gente precisa entender e tratar como sobrenatural. O que é natural tem que ser trabalhado como natural. Nós estamos falando de uma possessão. Uma outra coisa é uma que chama-se de hiperestesia, a capacidade sobrenatural. O gadareno era claro e evidente, ele soube quem era Jesus. Ele sabia que Jesus era o Filho de Deus. Então, muitas casas espíritas se trabalham com clarividência, com adivinhação. Os demônios se comunicam entre si e sabem quem é você. Sabem dizer quem você é. Pastor, eu fui numa cartomante e disse toda a minha vida. Sim, os demônios se comunicam entre si e têm força entre si. O versículo 9 diz que houve uma mudança de voz. A voz era forte, a voz era aguda ali.
Então perguntou: quem és tu? Legião é meu nome porque nós somos muitos. E pediu, então o demônio falou: nós somos muitos. A pessoa normalmente quando está endemoniada ela troca de voz, não é sempre, às vezes ela fala com a voz natural até para enganar a gente, dizendo: não, é ela mesmo está tendo aí só um momento de... e não é. Então, mas muitas vezes a característica é que a voz é trocada. Às vezes é uma voz grossa, rouca, às vezes não, às vezes é um tipo de voz. Então há uma troca de voz. E clarividência, aquele espírito sabe sobre a tua vida, você fica assim: mas como? Sabe tudo isso sobre a minha vida? Porque os demônios que acompanham vão contando um para o outro sobre a vida de cada um. Versículo 13, a transferência, os demônios entraram nos porcos. Eles disseram: não queremos sair dessa região, são demônios territoriais, nós queremos ficar aqui. Então saiu do ser humano e foi para os porcos, para os animais. Estava lembrando aqui antes de quando os demônios vão trocando de lugar. Uma vez fui chamado em uma casa em que tinha um espírito muito violento numa senhora, uma senhora jovem, no companheiro dela e na mãe dela, que já era uma senhora de idade. Mas como eu não sabia, me chamaram somente para orar. Me veio uma obreira junto com a moça. E quando eu orei pela moça, os demônios saíram e passaram para a mãe dela. E eu, ok, então vamos orar ali. Saíram da mãe e passaram para o companheiro. Mas não, cara, nós temos que parar aqui, temos que interromper essa sequência de passar de um para outro. Só passa. Pastor, eu tenho medo de não. Se você é filho do Senhor, filha, as trevas não podem te tocar. Agora, você não tem uma aliança com Deus, então também não pode participar de libertação, porque Satanás só pode entrar em casa vazia. Então, resumindo, os sintomas que vão descrever, por exemplo, a mudança de personalidade, afetando ali a aparência, a inteligência, o caráter. Houve uma mudança, a pessoa falou: opa, não é. Segundo, a mudança física, a voz, a pessoa fica forte. O olhar fica como se você estivesse olhando para um peixe morto, é um olhar gelado e profundo, que está olhando muito para dentro. Uma mudança mental, né? A pessoa não consegue reconhecer a voz dos seus familiares, nem a um comando, nem a um pedido, nada daquilo. Tanto é que quando os demônios saem, a pessoa não lembra de nada. Mas filha, eu te pedi, eu te disse, nada disso. Por quê? Porque a sua mente também estava ocupada. E ali existe uma série de situações que podem acontecer com o corpo. Por exemplo, levitação. O corpo pode, isso eu vi, pode ficar alto do chão, pode bater na parede, voltar, e no final não tem nenhuma marca. A não ser uma da linha de Exu, quando quer tirar sangue da pessoa, e ele só vai embora quando vê que saiu o sangue da pessoa. Aí ele está satisfeito e ele larga. Mas não quer dizer que terminou, ele simplesmente deixou porque ele queria tirar sangue. Então, uma mudança espiritual violenta contra a luz. Está tudo bem na sua casa, começa a ter culto, louvor, aquela pessoa que está oprimida começa a se manifestar. Ela se volta contra a luz, ela não quer que tenha louvor, não quer que tenha oração, ela fica incomodada, mas não é ela que está incomodada, o que tem nela não gosta da luz. Você sendo luz, só sendo luz, a Bíblia diz: vocês são a luz do mundo, Jesus diz: eu sou a luz do mundo, só sendo luz já é um problema para as trevas vão ficar incomodadas com você. Então, essas características de uma pessoa possessa são espirituais. Você também, no teu espírito, vai ter a convicção de que aquilo ali não é normal. Quero terminar a última historinha. Eu estava entrando numa UTI para atender uma pessoa que estava enferma, e na entrada tinha uma maca com uma pessoa amarrada. E quando eu passei ao lado daquela maca para atender a pessoa que estava no UTI, a pessoa que estava naquela maca ficou agitada, se debatendo toda. E eu olhei e vi que era uma pessoa endemoniada, mas estava sendo aguardada uma ambulância para ser transferida de hospital. Mas entrei na UTI, tinha uma parede de vidro, e eu fiquei observando que enquanto eu ouvia
o paciente no hospital, no leito, eu ficava olhando lá do outro lado. A pessoa continuava se debatendo. Quando eu comecei a orar pelo enfermo, a violência na maca ficou maior. Parei de orar, parou. Eu tinha uma vontade muito grande de ir lá na maca e orar, mas eu não podia porque eu não tinha essa... Eu estava dentro de um hospital, aquela pessoa estava totalmente amarrada. Mas eu disse, Deus, eu quero fazer agora um teste. Se o que está naquela pessoa é demônio, quando eu sair agora e tiver que passar no corredor, que eu não vou dizer nada, mas que se manifeste com força. Irmãos, quando eu estou passando do lado, parecia que ia derrubar aquela maca. A luz por si só inibe e constrange as trevas. Você que é filho de Deus, você é luz. E quando tiver em alguma situação, saiba de que maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Até amanhã na nossa próxima aula. Deus te abençoe.